Pessoal, boa tarde, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Consegue apagar as luzes só? Eu vou apagar a luz porque a minha apresentação eu mostro muita coisa. E aí quem tiver um pouco cansado, quem quiser descansar um pouquinho, eu vou falar baixinho aqui. A gente vai ligar o ar. Aí vocês fiquem à vontade. A minha apresentação eu vou falar um pouco. Pode. Então tá bom, né? Acho que tá bom. Aí eu jogo água aqui, um pouquinho. Bom, eu vou falar muito sobre marketing, comunicação, credibilidade, principalmente patrocínio, que eu acho que é uma coisa que cada vez mais a gente vê que é essencial para uma equipe esportiva continuar fazendo aquilo que ela se propôs desde o começo, porque basicamente a gente vai crescendo e vai absorvendo responsabilidade e vai ficando cada vez mais cara essa brincadeira. Então eu sei que o futebol americano ele está muito próximo. Eu sempre comparo com automobilismo na categoria de começar a disputar um esporte, porque você precisa de equipamento. O automobilismo acaba sendo muito mais caro, mas é muito caro você chegar e já comprar todo o equipamento. Então a gente está numa situação um pouquinho peculiar. Antes de falar de mim, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho que é interessante a gente entender sobre patrocínio, e eu queria que isso fosse muito válido para vocês, porque eu não queria ficar só em modelo prático, achando que é interessante em caderno, em filosofia, mas daquilo que eu aprendi dentro do futebol americano, dentro do esporte amador, a gente aprender a desenvolver equipes através do patrocínio e da comunicação. Então, basicamente hoje, quando a gente fala em patrocínio, a gente sempre tem a equipe e aí fala assim, eu tenho um amigo famoso que conhece mais um cara famoso que tem muito dinheiro, e esse cara tem muito amigo que tem empresa, que aí tem dinheiro sim, e aí a gente vai conseguir o patrocínio. E na verdade isso acaba sendo aquela bagunça de sempre, né? A gente não tem um caminho definido para a gente aprender como é que a gente vai atrás de patrocínio. Como é que eu, hoje, equipe amadora, equipe da acesso, da elite, como é que eu vou atrás de patrocínio se, eu não tenho dinheiro para pagar minhas viagens, às vezes? E para mim a resposta está em duas palavras, que é credibilidade e consistência. Uma é eu ter o que vender, outra coisa é eu saber vender, conseguir fazer essa coisa interessante para quem vai pagar. E aí eu completo muito do que o Ítalo falou na apresentação dele, que é a gente mostrar que a gente tem algo de valor e não só mostrar que a gente tem só um post ou alguma comunicação muito simples, que para o cara isso não é nada. E para ele vai investir muito. Então, credibilidade e consistência para mim é a chave para a gente conseguir patrocínio. E dentro disso, eu abro para o que é design, comunicação, marketing, publicidade, a loja, que são os pontos de contato, além do jogo, que mais se aproximam com os torcedores e com todos os stakeholders. Então, para mim, ter isso desenvolvido é ter uma equipe em sua comunicação desenvolvida. Vou falar um pouquinho rapidinho de quem eu sou. Eu tive a chance de trabalhar com algumas marcas legais, algumas marcas conhecidas durante a minha carreira. Eu sou designer de formação, então eu rodei por muita agência de comunicação, agência de consultoria de marca, e eu fui chegar há uns 3 anos atrás na Octagon, que é a agência do Ronaldo, a agência de marketing esportivo. Eu já sabia que eu já queria trabalhar com esporte, eu já tinha a minha empresa montada, mas eu queria pegar um pouquinho desse conhecimento de ativação, que hoje, quando a gente está falando em promoção de esporte, em patrocínio, a gente confunde muito com evento, né? Então, eu tive a chance de trabalhar nas primeiras NBA House que tiveram aqui em São Paulo e no Rio. Ali foi o projeto do Ibirapuera, que a gente fez a licitação junto com o Dória do parque com a Nike, e tem também o projeto ali do Neymar Junior 5 com a Red Bull.
Então esses projetos mostraram para mim qual que é o valor que a gente tem com ativação e como isso já nasce vendido, como isso já nasce com muito dinheiro, com muita informação, com muito apoio e trazer isso para a nossa realidade aqui do Brasil, principalmente esporte amador. E depois disso eu fundei a minha agência, que hoje a gente trabalha em duas frentes, a agência consultoria, que é a Nassone, quem quiser ver também o site é nassone.com, e o Instagram Nassone Branding. Então hoje a gente faz muito dessa parte de gestão da comunicação e uma gestão profissional para equipes, independente se é amador, se é profissional, a gente está muito mais olhando o produto do que de fato a gente está olhando qual que é o tamanho do cliente ou qual que é a visibilidade, porque a gente entende que a gente tem que ajudar a crescer esse tipo de mercado e não a gente só trabalhar naquilo que a gente entende que o marketing esportivo trabalha hoje, que são só aquelas as ligas e as equipes que a gente conhece. E mesmo assim, vocês vão ver que tem bastante erro e bastante coisa que acontece que um time hoje da Série A de futebol sofre também com patrocínio. Então, hoje a gente está muito mais trabalhando nessa parte de comunicação. Vou só mostrar um pouquinho dos projetos que a gente faz. Então, a gente desenvolveu os projetos do uniforme do Bauru Basket da NBB. A gente está também no automobilismo, então aqui a Fórmula SKR, que é aqui de São Paulo, lá na Granja Viana, que a gente faz ativação. E eu entrei no futebol americano na mudança de marca do Pumpkins em 2013 e 2014. Eu trabalhava numa agência que por acaso era a Gaúcha, aqui em São Paulo. E aí, em alguns dos projetos que eu fiz, eu já estava fazendo muito projeto para esporte e eu sempre ali no meu dia a dia fazendo projeto fora do esporte, achando aquilo um saco e olhando o futebol americano, olhando o que a gente tem aqui, olhando como naquela época as marcas de futebol ignoravam totalmente a parte da comunicação, até mesmo por força de você não ter um Instagram, então hoje elas foram forçadas a ter. Eu fui convidado pelo Pumpkins para atualizar o projeto gráfico deles. Então, essa foi a marca que a gente fez. Isso é o embrião, o DNA de um projeto, então aqui era antiga. E a gente trouxe muito mais personalidade, deixou algo muito mais moderno também, isso em 2014 já. Então, na minha visão, naquela época pré-Copa do Mundo no Brasil, época antes do projeto da Juventus de futebol. Para mim, isso aqui era o melhor que eu já poderia ter entregado. É um projeto de marca robusto, que ia para os uniformes, que ia para a comunicação e que ia para um projeto comercial para a gente pegar patrocínio. Então, a gente fez tudo. De tudo, a gente fez até estádio. E aqui, nessa época, a gente pirou muito no projeto de estádio, porque tinha gente envolvida com prefeitura. O Pumpkin estava numa época muito boa ali, não de títulos, mas tinha uma comunidade muito forte ali em volta deles. E a gente fez um projeto parque estádio para que isso pudesse ser sustentável. Mas depois eu fui ver que isso aqui estava indo na contramão do que a gente entende hoje por gestão esportiva, porque depois da Copa do Mundo brotou estádio no Brasil, né? E hoje isso é um grande problema. Os estádios eles são um grande problema aqui. Até mesmo aqui em São Paulo a gente tem mais do que deveria, eu acho. Então, se você está pensando que um dia o seu time pode ser grande e ter um estádio, talvez para a nossa realidade isso seja um pouco diferente. Até nos Estados Unidos a gente tem equipes que dividem estádio, né? Porque a gente sabe o custo disso e a gente aprendeu na pele que isso é errado fazer. Mas o projeto Estádio Parque aí eu acho interessante. Só vou mostrar um pouquinho. Bom, aqui é só para mostrar como que é campo, como que a gente poderia fazer, para mostrar qual que era a força de você ter um projeto mais robusto. É óbvio que layout aceita tudo, a gente foi fazendo, né? Não tinha verba, a gente foi colocando. Aqui só para mostrar um pouquinho qual que era a força desse projeto, então a gente queria usar
lá em Porto Alegre tem o Guaíba, então a gente queria envolver alguma coisa para tentar fazer com que o projeto fosse um exemplo ali para ajudar a despoluir o Guaíba também. Então, isso usando a força do esporte, não necessariamente futebol americano, porque na época, acho que o estádio do Grêmio, não sei se o estádio do Grêmio já tinha saído, acho que já, ou estava em projeto, e o estádio do Inter estava em reforma, aquele acabou não acaba. E na época ali, a gente saiu com esse projeto já e de cara já foi muito mais além do que os estádios que a gente tem hoje, que eram só estádios para comportar a minha torcida, de repente tem um camarote e olhe lá. Bom, passa o tempo, o Pumpkins diluiu, eu acho que diluiu entre... Virou Armada, depois uma outra parte virou o Gorilas, que está até hoje. O Armada, em um ano, juntou com o Cruzeiro Lions, que já era uma junção de 2 times, e o Armada Lions, que é o time que a gente apoia e patrocina dentro desse projeto. Então, a gente, se a marca, se tivesse energia e se tivesse um ambiente sustentável para o projeto Pumpkins desde 2014 existir ainda, a gente estaria num nível muito mais avançado em relação ao projeto comercial. Mas a gente refez, então do Pumpkins foi refeita a marca para o Armada e do Armada foi refeito o projeto para o Lions. Então hoje a gente está desenvolvendo todo o material gráfico para eles. Dentro disso, uniformes, comunicação da parte, principalmente redes sociais, mas muito disso que a gente tem é voltado para ter uma visão mais profissional do esporte. Então, aqui foi antes da BFA que a gente está ativando, mas é uma comunicação que a gente tenta sempre colocar no nível Nike e Adidas, porque são as grandes referências para a gente, né? É engraçado ver como os clubes esportivos não conseguem se desenvolver nessa área, nem os clubes grandes de futebol, e aí a gente acaba tendo de referência as marcas que são os fornecedores esportivos. Então a gente desenvolveu também fonte para uniforme, essa fonte de uniforme ela também vai para comunicação. Aqui só para mostrar um pouquinho de como isso é personalizado. E aí eu chego no maior problema que eu vejo hoje, que é, mesmo que a gente tenha ali no dia a dia tratando o esporte amador em relação ao futebol americano, no meu caso com o Armada, a gente está inserido dentro de um mercado que hoje eu enxergo que é um mercado um pouco doente, que é o esporte mais próximo com redes sociais, mas cada vez mais distante. Hoje você pode assistir qualquer jogo de qualquer lugar do mundo, principalmente com a plataforma da Zan, que é nova. Mas e aí? A emoção é a mesma? Você já foi num estádio para ver como isso é diferente de ver o estádio cheio? Cada vez que ele fica mais rico, ele fica mais caro também. Então, nossa, o time que eu torço comprou um monte de gente, Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Mas você acaba deixando o ingresso muito caro e você acaba distanciando a maioria dos seus torcedores. E cada vez que a gente está inserindo canais novos, e aí eu coloco Instagram, Facebook, a gente está ficando mais amador, porque a equipe que cuida disso não sabe, tem que aprender na marra. Então, como é que eu vou fazer hoje num jogo em 5 redes sociais eu ter que ficar atualizando as minhas comunicações? Então a gente tem que enxergar e saber fazer isso de uma forma coerente, antes da gente entrar num ambiente que a gente não sabe direito como funciona e de repente está fazendo igual e ruim igual todo mundo. O maior problema que eu vejo hoje, o mundo corporativo, aí eu coloco aqui o exemplo Nike, Corinthians, mas Nike, ele está há anos-luz à frente do mundo esportivo. Você hoje que tem o seu time, eu vou dar o exemplo do futebol, se você pegar um produto que é Nike, Adidas, Under Armour, Puma, e você pegar um produto que é licenciado pelo seu clube, você vai ver a diferença do material. Você vai ver a diferença no discurso da venda, você vai ver toda a história que ali tem, que aqui não tem. E por isso que aquilo ali custa muito mais. Só que é muito simples. E acaba ficando até amador às vezes.
E para mim a grande força disso está na união dos dois. Eu coloco aqui primeiro a NBA para a gente ter um exemplo de gestão, principalmente dos esportes americanos, porque eles são o que eles são. NBA, NFL, até MLS agora. E você ter o melhor dos casos, que é a Red Bull. A Red Bull é uma empresa do quê? É do energético ou é uma empresa esportiva? O que alimenta a Red Bull? Um alimenta o outro? Ou será que ela é essencialmente uma empresa esportiva que por acaso também vende um produto? Então, para mim, esse é o melhor dos casos. Por quê? Porque aqui eles não têm interferência. A Red Bull tem um exemplo interessante sobre a inserção deles no futebol. E é cada vez mais difícil. Na Fórmula 1 eles destroem, cara. Eles entram na Fórmula 1, eles entram no mercado de aventura, eles destroem. Eles não precisam da gestão esportiva antiga. Eles conseguem montar o deles. E para mim a essência da comunicação hoje é a marca. Não tem como você falar que marca não está envolvido nisso, porque a marca ela diz muito mais. Eu coloco a bússola porque a marca é o norte da minha comunicação. Então, reforçando ali o que o Lucas tinha falado, que é uma tendência de mercado também, nós estamos discutindo gestão do esporte, já mostra como a gente está avançando em relação ao pensamento esportivo. E não vai ter como você manter uma equipe se você não pensar na parte de divulgação e na parte de fora também. Então eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quem eu atinjo. Então se tem 3 clubes da minha cidade, que todos levam o nome da cidade, será que é o certo eu manter o meu com o nome da cidade? Será que eu posso ter um nome diferente e assim eu vou ser mais simpático para outros lugares também? Marca por definição, e a gente coloca isso, já vi alguns autores colocando também, é que marca um sentimento visceral. É aquele negócio que você olha, quando a gente está falando de esporte é muito fácil, você tem a sua equipe ali, aí você olha e você tem alguma lembrança emocional daquilo. Então a gente define marca como um sentimento porque a gente está tentando controlar essas emoções que depois se refletem em venda, depois se refletem em apoiar um time. Então eu preciso entender qual é o sentimento que eu provoco nas pessoas. Tem marcas fortíssimas que hoje nem precisam falar quem elas são para a gente saber o que elas são e o que elas provocam na gente. Tem marcas que não precisam aparecer e eu sei quais marcas são essas. Tem marcas que elas não são marcas, elas são produtos, elas são coisas, elas são som. O som da Harley é uma coisa que é até patenteado. Tem marcas que contam histórias muito bem. Tem produtos, tem histórias que vendem emoções. E tem marcas que ultrapassam esse nível de emoção, que transformam coisas em lendas, em histórias que jamais a gente pensa em alcançar. Do mesmo jeito que a gente tem essa reflexão boa com marcas, com pessoas, com produtos, principalmente no esporte, porque o esporte ele ativa essa emoção dentro da gente, a gente tem para o lado ruim também. Então aqui é só um exemplo, mais um exemplo, e do lado ruim. Que é uma empresa que está mais ferrada hoje em dia na parte de reputação. Quando a gente está falando em reputação, credibilidade, um negócio que isso é dentro e fora do esporte, porque a Globo é muito grande, mas acaba agregando esse sentimento. Tem gente que olha isso aqui hoje e dava um tiro nessa apresentação. Uma marca que também provoca esse tipo de coisa. Se eu tivesse colocado aqui o Pelé, seria diferente. Se eu colocasse o Neymar, aí todo mundo ia adorar. Mas se eu mas a CBF por si só, ela tá numa crise de reputação há muito tempo. E quer coisa pior do que essa entidade, que é a maior do esporte brasileiro, ter essa reputação? Então, se você olhar ali os últimos presidentes, um está preso, cara.
E por que que isso é tão importante? Por que que eu não posso associar tanto as minhas coisas com a marca? Porque uma coisa é a experiência, mas ela também reflete em negócio. Então, tudo que eu estou fazendo hoje, se eu faço a transmissão de um jogo bem, se eu pinto o campo bem, se eu coloco iluminação boa no meu jogo, se eu dou água para as pessoas que estão ali assistindo o jogo, ou até mesmo para os atletas, isso vai repercutir na experiência que eles estão tendo com a marca. E essa experiência de todas as pessoas juntas, elas viram a reputação e credibilidade para a gente levar para os negócios. Porque você vai vender o projeto do clube também para alguém. Você vai vender o projeto do clube para uma empresa que é feita de pessoas. Então, hoje a gente tem um cenário muito claro em relação ao que está sendo investido em esporte, que eu chamo de curto prazo, que são as ativações, parcerias, a gente está olhando like, a gente está olhando ações, e os patrocínios, porque eles injetam dinheiro e a gente investe aqui. Mas o que a gente esquece, e que é lento e que tem que ser feito, que, na verdade não é lento, né? Se você pegar hoje, quanto tempo tem um clube de futebol no Brasil e você falar, eu vou fazer um projeto de 5 anos para repensar toda a parte de comunicação e marketing. E olha que 5 anos eu acho pouco ainda. Mas se você pensar em todo o período de existência desse clube, é pouco. Um clube que tem 100 anos, você fala assim, 5 anos, a gente vai mudar tudo. Isso é pouco ainda, se você está olhando lá na frente. Isso está onde? Está na marca, no planejamento e infraestrutura. Infraestrutura, eu chamo tudo aquilo que a gente entende que é físico, que eu posso pegar, que eu posso ir ao lugar do clube, ao estádio, ao centro de treinamento, ao uniforme. Mas quando eu estou falando de marca, eu estou falando que é aquilo que as pessoas lembram de mim, que está na minha cabeça. Então eu preciso investir também e falar assim, eu sou uma marca legal, eu sou um clube legal, eu tenho um projeto de clube legal. E aí se você não investe, o que acontece? Tem um sentimento de atraso, desconfiança de negócios, diminui o potencial, então você vai acabar tendo um produto cada vez mais baratinho para poder vender. Isso se reflete em manter uma estrutura amadora. Ali se você olhar com pessoas, os players, menor engajamento, baixa motivação, gasto de tempo e baixo nível técnico. Então a gente caminha muito para manter isso aqui, na verdade não deixar isso aqui cair mais do que ele já está. Porque a partir do momento que a gente assume uma responsabilidade de manter um time, isso aqui é automático. Se você não faz nada, isso aqui já cai no próximo dia. Mas se você faz o mínimo, isso aqui se mantém. A grande diferença está em como a gente consegue fazer um pouquinho mais além disso, né? Então vou pegar um exemplo que eu gosto bastante, que é o caso do Orlando City, e por acaso um time na MLS, na Liga Americana de Futebol, que tem um brasileiro como dono. Por que o cara foi para lá e não veio aqui? Diversos fatores, um pouco a gente viu antes, estrutura de associação, clube-empresa, tem também eu acho que assim o que mais pegou é o fato de lá já o produto está pronto. Ele tem que apresentar o projeto do clube, acho que não sei se é um ano antes ou 2 anos antes, já com os patrocinadores. O Beckham comprou um clube também em Miami, já teve que mostrar, esses são os meus patrocinadores, antes do clube existir. Como é que você vende um clube antes de existir para um patrocinador? Então, esse caso é muito interessante porque não tinha um ecossistema de investimento, um ecossistema positivo para ele investir a grana e trazer o desenvolvimento para o esporte. Ele foi para um lugar que já estava pronto isso. Isso é culpa de quem? É na verdade de todo mundo, né? Não tem como a gente eleger uma pessoa. E hoje ele está assim. Contratou o Kaká, aí o Kaká acho que parou de jogar, aí tem a Marta, tem também um monte de outro jogador boa, tem o Nani. Então a gente entende qual que é o nível de brincadeira e lá é muito mais pesado, cara. A gente aqui às vezes não consegue fechar grana de patrocínio para pagar o uniforme do ano. E eu acho que isso ainda é muito pouco para uma empresa, pagar o uniforme para a gente.
Então, o que a gente tem que tirar de lá? Esse pessoal aqui, Estados Unidos, eles têm o quê? Comunicação. Eles investem em reputação. Essa equipe ela já nasceu com um patrocinador porque eles tinham credibilidade, eles tinham confiança de quem estava ali investindo. E o maior problema que eu vejo hoje é que a gente tem a chance de desenvolver um esporte e a parte mais legal, sem cometer os erros do futebol. Então, se a gente está na situação que a gente está, de estar num nível ainda amador, qual que é o lado bom disso? A gente já tem muita coisa para olhar para não cometer o mesmo erro de futebol, que é sair fazendo estádio, saindo fazendo um monte de programa de submarca. Então eu vou lançar o meu projeto jovem do meu time. Cara, você tem estrutura para montar isso? Será que não vale você só comunicar que você vai ter um treino, de vez de montar um projeto? Será que você vai conseguir deixar isso robusto o ano todo, por 3 anos, para que isso de fato seja chamado um projeto? Será que não é melhor começar pequeno e depois sair fazendo? E quem que eu acho que é interessante a gente olhar nesses mercados? O projeto de mudança da marca da Fórmula 1, ele é muito interessante para a gente mostrar o poder da mídia e como a Fórmula 1 estava antiquada. Não sei se todo mundo acompanhou, mas a Fórmula 1 foi vendida para um grupo de acionistas diferente, que é a Liberty. E basicamente eles falaram, a gente precisa de mais retorno. Faz o que vocês quiserem, aí a gente precisa de mais retorno. Mas não, mas a Fórmula 1 é uma marca, né? A Fórmula 1 é uma marca que vende luxo, vende ali um requinte. Eles mudaram muita coisa e ficou muito legal. Qual que é o resultado disso? Investe em visibilidade, patrocínio. A comunicação deles mudou, eles mudaram o formato, eles se atualizaram e o retorno acaba sendo positivo. NBA é uma marca que aqui no Brasil está engolindo tudo que vem pela frente, né? Agora entrou em novela também. E por que eu coloco como referencial, se vocês quiserem, quais são as marcas que eu dou dica de estudo? É NBA, porque a NBA passou por um processo que eu acho até estranho eles terem passado, que foi o processo de colocar patrocínio nas camisetas. E foi, nossa, uma bagunça. Meu Deus, vamos deixar, vai parecer um abadá, né? E aí você olha e vê como que eles têm a noção de fazer algo simples. Isso aqui custa muito caro. E, esse é o espaço que eu dou. Não tem essa de, você está pagando, você vai deixar a cor da minha camiseta da sua marca. Não. Eu tenho que manter a integridade do meu produto. A NBA, eu tive a chance de trabalhar com eles e a visão que eles têm do mercado aqui é muito interessante. É muito diferente do que a gente enxerga basquete. Basquete é uma coisa, a NBA é outra. E eles estão sendo o laboratório da própria NFL para vir para cá do mesmo jeito. A diferença é que a NFL é muito mais caro. Jogos, a quantidade de jogos que tem da NBA fomenta mais produtos, então é um pouquinho diferente nesse sentido. O projeto do United eu vou dissecar um pouquinho depois, mas como case de patrocínio, de quantas marcas tem próximo da minha, é um dos melhores casos que eu acho. E esse aqui é muito legal, que é o do rugby nos Estados Unidos. Basicamente é uma cultura contrária da nossa, assim. Então, como é que a gente coloca mais um esporte nos Estados Unidos, né? Como é que se a gente quer um exemplo legal para nós, da gente estar inserindo um futebol americano no país do futebol, como é que é a gente colocar o rugby no país do futebol americano? Então é muito interessante ver todas as ações que o rugby está fazendo dentro dos Estados Unidos para mostrar qual que é a função da comunicação e também como que eles se viram com patrocínio. É óbvio que lá já nasce mais maduro, mas tem essa diferença. E o mais legal talvez de todos, quando a gente compara com o futebol americano, é a Liga de Futebol do Canadá, que apesar de estar próxima ali dos Estados Unidos,
eu vejo com muito bons olhos o que eles estão fazendo, porque eles sim concorrem com a NFL. Porque lá o cara mora perto de algum estado americano, ele pode visitar aí nos jogos, ele pode torcer para um time da NFL. Então é muito interessante ver como que eles estão desenvolvendo a liga deles e eu acho que o maior mérito nesse sentido é a quantidade de times é pequena ainda. Então você olha os jogos, são jogos excepcionais também na parte de comunicação. Não sei se o nível técnico ainda é bom, mas provavelmente sim. Então isso aqui é só um exemplo desse time da Liga Canadense, como eles estão mudando, e dentro disso, mudança estética dentro de todo o projeto de patrocínio. Então é uma visão muito diferente do que a gente está acostumado, porque eles concorrem com a NFL. O público deles lá está acostumado com uma coisa, é muito mais crítico. Então, para mim, a gente está hoje numa linha de evolução que é o que? A gente insiste muito em patrocínio. Eu pego o que eu tenho e tento vender para 20 pessoas. Ninguém comprou, eu falo, cara, ninguém compra, os caras não sabem, não investem no esporte. Futebol americano, mas na verdade a gente tem que entregar projeto consistente para essas pessoas, para que elas entendam o valor do futebol americano como comunidade esportiva e não como produto ainda. A gente está desenvolvendo a liga, a gente está desenvolvendo a confederação. Hoje, uma das coisas que eu fiquei mais feliz nesse ano ajudando o BFA foi a inserção dos lances na ESPN. Uma coisa que eu pensava que ia ser prejudicial no começo, porque ainda mais quando coloca assim depois da NFL, né? Aí vira, tem aquele campo com a jarda errada, pô. Isso é falta de consistência, mas assim, é uma evolução natural. A gente só está passando por ela. Então, o próximo passo que eu imagino para o futebol americano, do que a gente já tem hoje, a gente já está muito bem desenvolvido na parte esportiva. O futebol americano já pegou no Brasil. Ele já acontece. Ainda bem que ele acontece em todas as regiões brasileiras. Agora a gente vai ter que dar o próximo passo, que é um passo que começa a briga de gente grande, que é o quê? Brigar por patrocínio. É tirar o dinheiro que iria para um basquete, que iria para um rugby, que iria para um futebol, e a gente começar a brigar por essa grana. É pouca grana? Não, não é pouca grana. Mas o pouco que a gente consegue, para a gente é muito. A gente precisa entregar projeto sólido. E quando eu falo o que é entregar projeto sólido, a primeira coisa é entregar uma transmissão hoje. É entregar a transmissão. Então, para mim, de tudo que a gente acredita de gestão esportiva, pensando na gestão comercial, é a gente ter a parte da equipe técnica e a equipe de administração e gestão da marca, comunicação, marketing, comercial. E isso aqui é o que hoje eu faço na minha agência. É a gente ficar responsável por essa parte, porque eu não tenho aquela expertise e geralmente a equipe não tem essa expertise. E quando tem, isso aqui é uma formação muito mais técnica, né? A gente precisa de muito mais recursos. Então a gente está falando aqui da parte de comunicação, a gente está falando das relações públicas, marketing, então, ter todo o material pronto da equipe para que ela exista além dos jogos. Hoje uma equipe existe quando? No pré-jogo, durante o jogo e no pós-jogo. A equipe tem um Instagram lá, as pessoas seguem, mas ela existe ali num fim de semana. A gente tem que fazer com que as equipes continuem postando coisas, tendo atividades e fazendo mais e tendo mais atividades fora do ambiente de jogo. E o que eu enxergo que é a função da comunicação? É a gente entender que se a gente não tiver o começo, a gente não chega no patrocínio. Se eu não tiver uma base, eu não vou conseguir, de repente, vender com consistência o meu projeto. O meu projeto vale mais do que eu consigo vender. Mas eu não tenho ali o começo para eu poder chegar nessa parte. E aí eu vou explicar o problema disso. Eu separo todos os projetos que a gente faz para equipes. A gente trabalha hoje com
com diversos segmentos, e eu sempre comparo futebol americano muito com rugby na questão de cenário, porque tem viagem, né? Tem toda a questão de quantidade de equipes e tal. E a gente trabalha com conteúdo institucional. Primeiro eu saber quem eu sou, meu posicionamento e qual é o compromisso em relação à cidade, em relação aos jogadores, em relação às pessoas e etc. Depois eu traduzo isso para um conteúdo gráfico que mostra a modernização. Eu vou mostrar que a minha equipe está se modernizando e eu vou mostrar que ela é algo legal. Depois eu passo para o conteúdo administrativo. Óbvio que tudo isso que eu estou mostrando é fora a parte técnica. A parte técnica vocês sabem. Isso aqui é o lado de cá. Então eu tenho o administrativo. Aí eu vou passar. Como é que eu organizo a partir do meu posicionamento? Quais são as minhas modalidades, os campeonatos, os programas, as atividades? Tem coisa que faz sentido ter, tem coisa que não faz sentido ter. Não adianta se as equipes à minha volta tem uma equipe de flag. Será que eu preciso ter uma equipe de flag? Será que eu dou conta? Se eu não dou conta, eu não preciso ter. Então, isso começa a mostrar que está saindo dali de uma essência. Aí eu passo para a parte de vendas, que é o conteúdo comercial. A partir do que eu sei o que eu sou, eu consigo me diferenciar. E sendo diferente, eu consigo entregar um projeto diferente para quem vai comprar. E aí entra apoio, patrocínio e função social. Por que isso é importante? Porque hoje no futebol americano é a coisa que eu mais sinto falta. A gente não tem isso, a gente não consegue retorno de investimento para pagar uniforme às vezes, a gente não consegue para pagar viagem, mas o principal, a gente depende dos atletas querendo jogar na nossa equipe, pagar mensalidade às vezes. E o problema é você não conseguir cobrar deles. Você cobra, mas você sabe que se ele quiser ele pode sair. E quando você tem esse ponto de profissionalização do esporte, as relações ficam mais profissionais. E aí você consegue cobrar dele, e você vai ter a cobrança dos seus torcedores, da sua comunidade, para poder investir em infraestrutura. É um estádio, é um escritório, é uniforme, é um jogo legal, é de repente você ter ativações no seu jogo, experiência. Então, eu acho que se a gente não organizar os 3 primeiros itens para começar a fazer isso aqui, vai ser muito difícil a gente dar o próximo passo, que é ter qualidade de produto, desenvolver os atletas e ter experiência. Porque senão a gente vai continuar no mesmo ciclo de aposentadoria, trazendo gente nova, e a marca do clube vai sempre se manter com os mesmos problemas. Então a gente tem que, de alguma forma, evitar isso. Então, por que o patrocínio ajuda a construir marca, né? Não é só porque ele dá um investimento em infraestrutura, mas porque ele traz produtos novos, ele dá mais experiência, ele cria vínculo com as pessoas. Então, isso é muito mais fácil da gente entender quando a gente está pensando em dinheiro, mas na verdade não é só dinheiro. Eu preciso entender que as oportunidades de patrocínio, e isso aqui é uma plataforma que a gente usa, elas estão na relação da marca com a comunidade dela. E aí o futebol americano ele tem uma vantagem porque a gente está muito envolvido com cidade, né? Eu posso falar que a gente lá em Porto Alegre, com a Armada Lions, isso é muito mais, a gente consegue sentir muito mais forte. Então, o que eu acho que é interessante para uma estrutura de patrocínio é a gente ter uma comunidade de marcas, e aí eu coloco aqui alguns exemplos que sempre acaba aparecendo, uma marca da prefeitura, uma marca de mobilidade, uma marca de saúde, uma marca de ensino, construção, serviços, comércio, banco financeiro, vestuário, agência, que geralmente é entre a nossa, e o cuidado pessoal. Essas marcas elas vão ajudar a construir o meu ecossistema sem pagar nada para patrocinar, que é o que eu chamo de apoio. Depois disso, eu consigo entrar com mais 3 marcas e uma master, que aí sim elas fazem o ecossistema girar e pagar por aquilo que eu preciso de patrocínio. Como é que eu aprendi isso aqui? Desde o tempo que eu trabalho com a Armada Lions, vendo também os outros problemas no esporte amador,
E pode ter certeza que isso aqui é dinheiro e ativação, mas isso aqui é tão importante quanto. Eu ter a marca da prefeitura ali, o escritório aberto, eu conseguir ir para lá e marcar reunião quando eu quero, isso vale muito mais do que eu conseguir a grana mensal ali do patrocínio, porque ali a gente está falando de força política também. Então não adianta nada você ser um clube que não tem força política dentro da cidade e tudo que você quiser fazer vai ser mais difícil, vai ser mais chato. O exemplo do cortar árvore é interessante. Então a gente tem que deixar as coisas fáceis também. A plataforma de patrocínio ele surge por isso. Aqui, se a gente tivesse esse cenário que é o melhor dos mundos, que eu acho, a gente consegue ativar tanta coisa nos jogos. E aí eu vou dar um exemplo prático. Por que eu falei do Manchester? Só que se você entrar no site do Manchester hoje, esses são os patrocinadores que eles colocam. Porque tem coisas que eles não colocam. E aí entra aquela plataforma que a gente acha interessante. Eu tenho os meus apoiadores. É óbvio que aqui os apoiadores pagam. Os apoiadores aqui, às vezes, eles têm até regras interessantes que eles colocam. Às vezes a gente vê... ele pega por um post ou por um produto só. Mas eu tenho os apoiadores, eu tenho os patrocinadores ali em cima e tenho o patrocinador master. Nesse caso, a Adidas também entra como patrocinador porque eles colocam muito dinheiro, né? Se a gente pegar a CBF, essa aqui é a marca nova da CBF, então aqui eu tenho bem claro também do site deles, não sei se mudou, mas acho que não. Parceiros, patrocinadores. Por que tem ali um maior e um menor? Porque aqueles são os patrocinadores master. Então a gente consegue colocar também Nike, eu coloco como parceiro, talvez Gol também, porque aí é permuta, né? Se a gente for pensar, eu não sei qual que é o valor envolvido nessas negociações, mas provavelmente viagem e material esportivo vale a pena você pagar com esse tipo de situação. Se você quisesse dar aula de inglês para os jogadores, seria muito útil, mas você não consegue pagar o que vale o patrocínio, por exemplo. Nem a Ultra Farma, porque eles são muito novos. Mas esse aqui é um bom exemplo. Então, quando a gente está montando a plataforma de patrocínio, aqui é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, de como a gente pensa, como que a gente desenvolve essas equipes, é muito mais a gente pensar em como que eu divido essas marcas e divido a minha receita para que eu consiga desenvolver um projeto economicamente viável, sustentável, sem depender de um patrocinador só. Eu não posso depender de um patrocinador só. E eu também não posso depender de um produto muito forte. Eu não consigo só com um produto, então aqui eu separo só para explicar. Eu tenho ali o patrocinador master, que a gente coloca um cenário 1 de 20%. Aí eu tenho ali diluídos os outros patrocinadores, apoio, que eu sempre coloco que não vão dar nada, mas eles precisam estar aí, e a parte dos 50% eu vou encaixar com o produto, que é o meu match day, a comercialização de produtos, ingresso, loja, e aqui no futebol americano eu coloco também, a gente insere sempre a adesão e tryout. Esse aqui eu acho que é um produto mais forte, só que é mais distribuído. E eu tenho um cenário 2 que a gente vende imagem forte, que é o que mais acontece. Que a gente, um master, pagar 40% da minha receita de patrocínio, daquilo que eu preciso. E aí acaba ficando o que? É mais complicado. Se eu perder esse patrocinador, que me paga 40%, eu estou um pouco ferrado. Então por isso que eu sempre indico que a gente tem que desenvolver a plataforma de patrocínio pensando no cenário que eu consigo me sustentar. É óbvio que eu estou excluindo aqui as vendas de jogadores, que no futebol isso aqui entra e é muito pesado. No futebol, se um clube hoje, se o Palmeiras não vendesse o Gabriel Jesus, por exemplo, clube de futebol aqui no Brasil, eles também são desenvolvedor de jogadores para venda. Se eles não vendem, eles estão fora do orçamento deles. Então, eu não coloco aqui também, pensando num time de futebol americano, eu não coloco a transmissão, né, que no futebol isso dá muito dinheiro. E eu não coloco também valor de liga como a gente tem nos Estados Unidos. Então aqui são cenários interessantes. Você está pensando em como desenvolver plataforma de patrocínio para o time,
Quanto mais você tiver um produto forte, aqui eu dependo muito da minha marca, eu dependo muito da minha comunicação, eu consigo depender menos de patrocinador. Quem fazia isso? O Barcelona. Por muito tempo eles jogaram com a camisa limpa. Unicef só, acho que tinha até atrás, não sei se era na frente. Por quê? Porque eles ganhavam aqui, ó. Eles ganhavam aqui, não tinha master, jogava patrocínio ali, ó. Não tá a camisa, patrocínio tá em outras ações. Então acaba sendo interessante. E é o modelo que eu trago hoje para o futebol americano. Só para a gente encerrar, não sei como que a gente está de tempo, mas eu vou abrir também para algumas perguntas, para a gente conversar também um pouquinho. Quais são os key learnings que eu aprendi no futebol americano, que eu acho que a gente tem que ter para os próximos anos, para a gente conseguir dar o segundo passo? E o segundo passo é muito pensando na cobrança dos atletas, pensando ali em desenvolver o meu produto, desenvolver o meu estádio. É a gente organizar a operação de longo prazo. É eu entender que as pessoas que param de jogar, elas não podem sair do time e dar tchau. Eu tenho que manter elas, eu tenho que fazer com que elas continuem engajadas no time e diluir as atividades dela, para que ela não fique cuidando de muita coisa fora do time, porque aí fica chato. Mas eu tenho que manter ela, então organizar a operação de longo prazo. Ter uma diretoria sólida, colocar ali 15 diretores e dentro desses eu conseguir fazer com que nem todos precisem dar opinião, para a gente não fazer as coisas avançarem. Depois, fazer a gestão da comunicação. Pegar todo o material de venda, pegar todo o meu material de jogo, pensar como é que eu vou estar fazendo essa transmissão, né? Olhar o meu produto e olhar o meu campo pintado e falar, cara, podia estar melhor. Depois disso, eu começo as ações para crescer a reputação. Aí eu penso em fazer um bowl, aí eu penso em fazer um jogo num estádio grande. Aí eu posso pensar nesse tipo de coisa. Porque aí eu posso entrar na conversão financeira. Então, antes da gente trabalhar a conversão financeira, a gente tem 3 etapas grandes para desenvolver. E aí, o quinto começa investimento em infraestrutura. Para a gente ter algo rentável e relevante. Quando a gente fala relevante, é que a gente tem que quebrar essa primeira onda de que o futebol americano atravessa da gente não ser tão popular quanto o futebol. Porque aí o produto começa a se vender sozinho. Aí a gente para de pensar nisso e muda para um outro modelo. Um modelo de continuidade no processo. Então, isso é o que eu acredito que é interessante a gente pensar em credibilidade e patrocínio através da comunicação para a gente desenvolver projetos esportivos mais sólidos. Você pode ser um grande projeto esportivo sem ter, às vezes, um time. Você pode ser um grande projeto esportivo que o humor é mais forte do que o time. E aí eu vou mostrar, eu não trouxe aqui, mas, por exemplo, as marcas, as 40, 50 marcas mais seguidas do futebol, o Ibis está lá. E o Ibis é uma grande marca nas redes sociais. E eles tiram sarro disso, tem torcedor, e isso é legal. É esporte, querendo ou não é esporte. E por que eu acredito muito no futebol americano e por que eu resolvi também comprar essa briga, apesar de nunca ter jogado e apesar de ter entrado já direto na armada, com o pumpkin, sem estar dentro daquele ecossistema, é porque eu percebi uma coisa que é muito difícil da gente mensurar, que é o que? A criatividade compete sem budget. A gente, para fazer tudo isso aqui que eu mostrei, a gente não precisa de R$1. A gente precisa só de força de vontade, a gente precisa de engajamento. E eu mostro engajamento, eu comunico para as pessoas que o meu projeto é interessante, se eu tiver credibilidade com elas, se eu mostrar para elas que nós estamos pensando no futuro. Então, o que a gente viu hoje, principalmente da apresentação do Marcelo e do Ítalo, foi interessante nesse momento da gente falando de credibilidade.
Por quê? Porque muito ali é de organização. Então a gente tem que fazer agora a nossa parte, eu também como representante de clube, para entregar projetos sólidos para eu poder conseguir cobrar essas pessoas. E isso começa a girar a roda. Então, para a gente, dentro dessa realidade, não tem coisa melhor do que a gente trabalhar com criatividade. Por isso que é tão interessante a gente dar o valor devido para a comunicação e para a criatividade para a gente ter projetos esportivos mais sólidos. Eu já deixei ali as redes sociais, quem quiser ver os projetos ou entrar no nosso site. O projeto da marca BFA, que também é um projeto que a gente está trabalhando, que vai ser um projeto bem robusto e bem grande nesse sentido, um projeto que já começou no começo desse ano. Fiquem à vontade, vou sempre estar disponível para conversar, principalmente porque a gente dá uma grande prioridade para projetos do futebol americano, porque eu comecei trabalhando com um clube, eu vi que um clube só a gente não ia conseguir fazer muita coisa, a gente precisa de mais, e a gente entrou também agora ajudando a Liga BFA, e mesmo assim toda a ajuda que a gente consegue dar ainda é pouco porque a gente precisa, mas com esse pouquinho que foi e nesse ano a gente já conseguiu coisa muito interessante. Ter a ESPN ali, ter a New Era, é ali o comecinho de um negócio para a gente chegar num próximo patrocinador, chegar num outro. E a gente precisa dessa comunidade cada vez mais forte. Então, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui. A gente sabe o quanto que a gente se dispõe para jogar de fim de semana, para treinar e cobrar atleta, e teve que fazer a parte chata, né? Fazer a parte chata do nosso esporte. Então, eu acho muito legal. E é isso aí. Obrigado. Todo mundo que... Não sei quem dormiu, quem não dormiu, mas... Obrigado, é isso aí. Obrigado.